Epílogo. Império Baharut. A volta do imperador trouxe consigo reformas radicais. O ministro do interior foi demitido, e ele foi substituído, mas não preso ou executado, foi forçado a se aposentar, e um jovem foi nomeado para cuidar dos negócios internos. Destaque especial foi colocado em orfanatos, e casas pobres, e outras zonas desprivilegiadas, com uma comissão especial de inspetores encarregados de verificar as instalações. A fazenda para onde Kuderica e sua irmã foram vendidas, e trabalhavam, acabou sendo encontrada, e o feitor e o proprietário foram enterrados vivos. Os pais da menina também foram encontrados vivos, e foram rapidamente decapitados, com as cabeças enviadas para a aldeia de Carne junto com uma carta assinada pessoalmente pelo próprio imperador, confirmando que quando ela atingir a maioridade, uma propriedade seria preparada para ela para compensar o infortúnio que lhe foi permitido por causa da loucura de seus pais. Nos dias seguintes, quando um nobre era despachado, o imperador tomava cuidado especial para que as crianças não fossem exploradas pelo pai caído para ganho pessoal. O imperador também se tornou uma presença regular nas ruas do império, caminhando regularmente pelas ruas com nobres e membros do conselho. Os sacerdotes revisaram o texto sagrado de Ain Zoal-Gon, e acharam fácil aceitá-lo de uma perspectiva prática e moral, e resolveram seguir a liderança do imperador sangrento, e no próximo sínodo, apoiar a divindade de Ain Zoal-Gon, embora eles estavam divididos sobre adicioná-lo ao politeísmo existente ou mantê-lo sozinho, eles resolveram que, caso a questão se tornasse desequilibrada no sínodo, eles se uniriam atrás do lado na liderança. O encontro de Jirkniv com Neia tornou-se um momento decisivo para ele que não seria totalmente apreciado por anos após o evento. No entanto, para o conde Ivas, o impacto foi abundantemente evidente desde o início, com esboços da jovem circulando pela escola, iniciando a revolução na arte que com o tempo se espalharia pelo novo mundo. O vendedor de doces, por sua vez, tornou-se uma figura popular no palácio, e acabou abrindo o primeiro estabelecimento com um sistema de franquias do Novo Mundo, enquanto o padeiro, movido por sua culpa por espancar uma criança faminta, tornou-se um doador e apoiador regular de orfanatos, e acabou sendo reconhecido pelo próprio imperador por seu trabalho de caridade. Quando as legiões marcharam em declaração de guerra, havia 40.000 sob o comando do general Nimble. Vilarejo Carne. Após a visita de Ains, Neia e Henry se tornaram amigas rapidamente, correspondendo-se por cartas antes, durante e depois da guerra. A arena se tornou imediatamente um local popular para se visitar, com o se estabelecendo em Carne logo depois, e enviando uma mensagem a todos os contatos que tinha de que os aspirantes a campeões deveriam vir à grande arena para testar sua coragem, e se preparar para seu tempo como aventureiros. Quando a guerra estourou, voluntários entre os humanos e os anões engrossaram as fileiras do exército Goblin de Henry, e muitos deles serviram com distinção ao longo da guerra. Kuderica tornou-se como uma irmã para Nemu, e as duas meninas foram deixadas sob os cuidados de Lupusegina Beta durante a maior parte do tempo de Henry, e Nefereia, durante a guerra. Quando os goblins e humanos voluntários, anões e elfos marcharam, eles eram 75.000 fortes sob o comando da General Henry. Aldeia dos Homens-Lagarto. Os Homens-Lagarto ofereceram quase metade de sua população para a guerra, embora no final Ains tenha aceitado apenas 2.000 no total devido a limitações de equipamento no momento do início das hostilidades, e outros 2.000 entre os Homens-Sapos. Na ausência de Zariuzu, Cruz Lulu governou sabiamente, e adiantou ao máximo os projetos da pequena aldeia dada a redução de mão de obra. Porém mudou seu foco para aspectos mais administráveis, aumentando a alfabetização, criando o gosto pelas artes, e criando mais espaço de convivência para os veteranos e os jovens, e completando rotas comerciais abertas com a Vila do Sapo, e a estrada que os ligaria à grande rodovia que os conectaria ao mundo. Reino Anão. A enorme necessidade de armas e armaduras criadas com runas deu aos anões uma riqueza incrível, e a frase rico como um ferreiro de runas entrou no vernáculo comum muito antes do fim da guerra. Soldados anões enchiam as fileiras do exército de Zariuzu, junto com uma população menor de Coagoas para garantir. As instalações de produção foram temporariamente expandidas, e o trabalho dos mortos-vivos cresceu em grande demanda, de modo que os túneis sob a montanha eram tão grandes que, quando a guerra acabou,
as antigas instalações de produção se tornaram o local de cidades inteiramente novas, que foram reaproveitadas para se tornarem centros de produção e armazenamento de cerveja usando a inovação única que tanto inspirou o rei feiticeiro. Irrantel. Os aventureiros de Irrantel, assim como os magos, foram rápidos em se voluntariar quando Hakeshier, Pluton e Momon pediram ajuda, e logo atrás deles estavam os cidadãos comuns dos distritos humanos e demi-humanos, mesmo antes da promessa do rei feiticeiro de amplas recompensas serem divulgadas. As pessoas já estavam fazendo fila para preencher as fileiras para lutar por suas casas, seu reino, seu Deus e seu futuro. A força colocada sob o comando de Zariuzu no final, quando ele marchou, continha uma força pronta para o combate de 50.000 homens. Nazarick. Quando os festivais terminaram, e Ainz distribuiu suas tarefas aos guardiões, o trabalho já estava bem encaminhado, pois eles observaram suas ações, e tomaram notas cuidadosas, de modo que tiveram um salto em suas ordens antes que ele as desse, e, pela primeira vez, sentiram que haviam entendido os planos insondáveis de seu senhor, até que ele os confundiu por acidente com uma observação passageira que os fez reavaliar tudo, e fazer melhorias óbvias que ele havia misteriosamente insinuado. Eles ficaram loucos com sua óbvia superioridade, levando-o a brincar com eles sobre como eles pareciam saber de tudo, deixando-os desesperados e taciturnos com sua falta de noção, levando seu sarcasmo, que por sua vez o lembrou de quão ruim ele era em fazer piadas. Quando a guerra foi oficialmente declarada logo após a notícia da morte do rei Andor, e o novo rei efetivamente iniciou as hostilidades ao convidar a Teocracia Slane para ajudar a acabar com a insurreição da Justiça Negra, Ainz reuniu as forças Pop de Nazarick, as convocações que ele conseguiu, os dragões sob seu comando, dando-lhe uma força militar total de cerca de 35.000. Nominalmente a menor de todas as suas forças de apoio, mas na realidade era extremamente poderosa e altamente flexível. Justiça Negra. Embora Neia tenha participado pouco dos eventos da turnê de Ainz em seu domínio, seu encontro com os grandes líderes deixou sua marca. Ela ganhou uma reputação de figura perigosa, uma encarnação do terror, e sua habilidade com a fala como evangelista a colocou em um caminho para a liderança que tornaria ela a comandante central para o início da guerra. Embora levasse tempo para reuni-los todos juntos, quando reunidos, a Justiça Negra tinha uma força militar de 70.000, quando unida aos Paladinos Vermelhos e aos Paladinos Reformados que surgiriam sob o comando de Gustave Montaigne. E quando se juntassem a eles voluntários das colinas Abelion, eles seriam aumentados em mais 5.000. A festa da Lemúria em torno do reino feiticeiro viria a ser considerada pelos historiadores futuros como a última hora de paz até o fim da guerra, e sua repetição em tempos posteriores passou a incluir um momento comemorativo de silêncio para os caídos, algo que Ainz considerou apropriado devido às suas origens de seu mundo. E um padeiro inteligente durante o primeiro aniversário do festival, assou suas guloseimas na forma do sigilo da Teocracia Slane, e as vendeu para pessoas em grande número para consumir, comemorando a inevitável destruição da teocracia. Tornou-se tão popular que se tornou a guloseima não oficial vendida naquela época do ano. Rei Andor. A sobrevivência do rei Andor nunca foi tornada pública, acreditava-se que ele havia morrido antes da guerra, tornando as negações do reino feiticeiro sobre tê-lo matado, inteiramente verdadeiras, embora Andor não estivesse grato por sua vida ter sido salva da teocracia Slane. Assassinos. Seus gritos ao lado de seu camarada se tornaram um refrão favorito de Chautiar Bloodfallen, e ela desenvolveu todas as novas técnicas de tortura no corpo do rei caído. Ele se tornou um favorito, e quando ele finalmente soltou seu último grito, ela lamentou. Se seu fantasma gostou do sentimento, não ficou para deixá-la saber. Leinas Rockbruise. Leinas assumiu seus deveres como equivalente a uma posição de prefeito, uma posição para a qual ela não estava inicialmente preparada, e se não fosse pelo conselho de sua equipe de mortos-vivos, e alguns visitantes humanos, e demi-humanos bem-intencionados, ela poderia ter feito uma bagunça. Do jeito que estava, ela se adaptou ao trabalho dia após dia, contando com um anel de sustento para deixá-la funcionar sem dormir por dias a fio, aprendendo estratégia militar e logística à noite, e passando o dia em tarefas de instrução administrativa, ajudando a implementar os programas que ela assistiu o rei feiticeiro criar.
Foi uma tarefa inebriante que no futuro ela se lembraria apenas em fragmentos devido à agitação que foi forçada a suportar. Ela passou a apreciar seu papel, e a fé depositada nela, e quando teve que abandonar o cargo para servir como general em tempo integral, ela se viu ansiosa para retomar um papel em tempos de paz sob o domínio de seu mestre morto-vivo. Sua parte favorita de cada dia seria olhar para seu rosto, e vê-lo limpo da aflição viu que havia moldado tanto de sua vida.